Oi, gente, como é que vocês estão? Me contem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem descontraído, bem levinho mesmo, só conversando, batendo um papo com vocês. Eu quero contar pra vocês como que surgiu a Mini Crocantes, como que iniciamos essa ideia de delivery de salgados em casa, que é algo que a gente tem recebido muito nos comentários aqui do canal. O pessoal, além de perguntar, tirar dúvidas, enfim, dar dicas pra gente também, que a gente tem aprendido muito com os comentários de vocês. Tem gente que também pergunta como que nós iniciamos, porque quer iniciar algo do tipo na sua própria casa, mas não sabe muito bem por onde começar. Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que nós começamos o nosso delivery de salgados em casa, com o que nós tínhamos em casa em relação a equipamentos e investindo muito pouco em relação aos insumos. Então, eu espero muito que vocês gostem. E antes de começar a contar toda essa história, já vou pedindo para você se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito, deixar o teu joinha e de ativar também o sininho das notificações, tá bom? Bom, gente, eu vou iniciar tentando contextualizar para vocês um pouco da nossa trajetória aí antes do delivery, né? O que é que a gente fazia, o que é que não fazia, enfim. Para começo de história, trabalhar com delivery de salgados, trabalhar com alimentos de forma geral, não era algo que a gente imaginava, não estava nos nossos planos, não foi algo super planejado e estruturado, porque a gente realmente não tinha pretensão de trabalhar com isso realmente surgiu nas nossas vidas e aconteceu, assim, foi uma oportunidade que a gente teve e a gente tá aí no meio disso agora, mas não foi algo que a gente planejou a longo prazo e veio pôr em prática agora. Então, assim, o Arthur até comenta que tenha essa vontade de trabalhar com alimentos, enfim, algo que ele realmente gosta de mexer. Mas eu, particularmente, não era algo que eu super tinha vontade de fazer. Não era algo que passava pela minha cabeça fazer, porque até então os meus trabalhos e minha área de atuação é em um segmento totalmente diferente do alimentício. Para quem não sabe, minha formação, a minha profissão oficial é guia de turismo, eu sou guia de turismo. Inclusive, temos juntos, eu e Arthur, uma agência de turismo. Então, assim, a nossa atuação no momento estava completamente fora desse ramo alimentício. Mas eu até já tive anteriormente ao delivery uma pequena experiência um pouco parecida com isso, que era quando eu estava na faculdade. Eu ainda não atuava como guia de turismo, né? Ainda não tinha agência. Enfim, naquela época a minha única fonte de renda era o estágio que eu estava fazendo na época, vinculado à minha faculdade. O Arthur estava desempregado, então não tinha uma renda. E aí me surgiu a ideia, eu estava grávida do Ravi, que é o meu primeiro filho, e me surgiu a ideia de fazer doces para vender na faculdade. E aí eu comecei a fazer cone trufado, bolo de pote, brigadeiro. E eu levava todos os dias para a faculdade para vender na minha turma, enfim, no restaurante da faculdade, no restaurante universitário. Além disso, também às vezes aos fins de semana a gente vendia na Praia do Francês, que é uma praia aqui próxima, então a gente ia. E aí a gente passava nos estabelecimentos, nos restaurantes, tal, pedia autorização e ia oferecendo nas mesas. E aí a gente teve essa pequena experiência de trabalhar com alimentos, que foi nessa época que a gente trabalhou um pouco com doces, né? Eram doces simples, eu também não tinha experiência em fazer doces, enfim, eu realmente fazia doces bem básicos, com trufado, bolo de pote, brigadeiro simples. E aí a gente fez isso para obter uma fonte de renda extra naquele tempo e super deu certo, mas não foi algo que a gente levou para frente, né? Porque logo em seguida o Ravi nasceu e aí o Arthur começou a trabalhar vinculado a uma empresa no formato de CLT, então o tempo ficou mais apertado. Enfim, não foi algo que a gente levou pra frente, essa ideia dos doces, e passou, né? Ficou lá. Aí, com o passar do tempo, ele ainda vinculado a essa empresa, juntos tivemos a ideia de então fazer nascer a Nativos Ecoturismo, que é a nossa agência de turismo. Eu já até falei mais sobre ela aqui no canal em outros vídeos com vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais, tem outros vídeos aqui em que eu comento melhor. Mas aí, quando o Ravi estava com 5 meses, a gente fez nascer a Nativos Ecoturismo. E aí, de pouquinho a pouquinho, trabalhando junto a ela. Era no início também só nós dois com a agência, então a gente administrava. Eu, que sou guia de turismo credenciada e tenho habilitação para fazer os guiamentos, fazia todos os guiamentos da agência. Então, assim, fim de semana praticamente, todos os fins de semana eu fazia guiamento para a agência. E aí, pouquinho a pouquinho, a gente foi fazendo crescer essa agência e hoje a gente tem alguns colaboradores conosco. E aí a gente realmente tem trabalhado somente nos bastidores e na Vera mesmo, em campo, nos guiamentos com as viagens. Quem vai mesmo são os nossos colaboradores e a gente fica mais nos bastidores. E aí o tempo foi passando, enfim, a gente trabalhando com a agência de turismo, Arthur também trabalhando vinculado à empresa que ele trabalhava, que não está mais vinculado. E aí eu engravidei pela segunda vez do Nicolas Rudá.
a rotina foi ficando mais puxada, mais corrida, muito cansativa. Enfim, chegamos num ponto em que concordamos em que era o momento do Arthur se desvincular a empresa e a gente pensava em iniciar algum outro negócio para ter uma fonte de renda a mais, não depender somente da nossa agência de turismo, porque a gente sabe que o turismo é um fenômeno que ele é muito sazonal, então tem baixa temporada, tem alta temporada, tem fim de semana que a gente consegue sair com grupos grandes, em que a gente tem um bom retorno financeiro, mas tem fim de semana que a gente sai com grupos muito reduzidos e que a gente praticamente não tem nenhum retorno financeiro. Enfim, é uma montanha russa, né? E aí a gente não poderia ficar dependente somente da agência e precisaríamos ter alguma outra ideia para ter uma outra fonte de renda, né? E aí, de repente, eu confesso para vocês que foi muito assim, de repente, mas ainda assim com o mínimo de planejamento necessário. A gente sentou, a gente conversou, a gente jogou tudo no papel e pensou o que a gente poderia fazer, até que chegamos entre tantas ideias, né? Não foi nada definido, bem pensado no sentido de que, vamos trabalhar com mini salgados por tal e tal motivo. Não, a gente pesquisou, viu todas as possibilidades, doces e tal, pensando nesse segmento alimentício, porque a gente sabe que alimentos é algo que sempre vende, né? Seja dia, seja noite, seja chuva, seja sol, as pessoas comem todos os dias. Então eu penso que esse segmento alimentício é algo que, trabalhado da maneira mais adequada, trabalhando de forma organizada, trabalhando com produtos de qualidade, fazendo uma divulgação de forma estratégica, a gente consegue vender bem. Então, já que era para investir em um segmento, em um setor que pudesse nos dar uma segurança, digamos assim, já que a agência é de um segmento muito sazonal, a gente optou pelo meio alimentício e dentre tantas opções que a gente foi pesquisando, nós optamos pelo mini salgado. E aí, vocês podem perguntar, você já tinha experiência com mini salgado? Já tinha feito salgado? E não, gente, a gente nunca tinha feito salgado, nesse formato para salgado frito nas nossas vidas. Porém, nós achamos que poderíamos tentar, já que tudo é tentativa e a gente pode aprender tudo que a gente quiser. Então, a gente assistiu muito vídeo, leu muito sobre, pesquisou receitas e tal. E aí, a gente testou uma receita que na primeira vez deu errado. E aí, a gente parou um pouco, será que vai dar certo? Será que não é muito trabalhoso? Aí, a gente tentou de novo, fazendo os ajustes que eram necessários. E aí, da segunda vez já deu certo. E aí, a gente começou. O mais importante, que eu digo isso para todo mundo e eu vou dizer para vocês também, o mais importante é começar, porque depois que você começa, você criou a coragem para começar, já era. Você fez a sua primeira venda, você já se anima. E aí você vai observando quais os seus pontos de melhoria. A primeira vez não deu tão certo, na segunda, o que é que eu preciso mudar, o que é que eu posso mudar para que dê mais certo, para que melhore. Então, assim, não é porque a gente já tá trabalhando aí alguns meses com isso, que a gente já tá expert, que a gente tá fazendo o melhor salgado do mundo, que a gente tá batendo meta de vendas todos os dias. Não é assim, mas a cada dia a gente melhora porque a gente tá em movimento, a gente tá em ação. Então, a gente, em ação, consegue observar quais os pontos de melhoria para que amanhã a gente consiga ser melhor. Então, aí a gente jogou tudo no papel. Eu até tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês, da nossa inauguração, dos nossos preparativos, do que nós compramos para começar. A gente comprou realmente o básico, a gente fez um investimento baixo, porque era um tiro no escuro, né? A gente estava tentando, pela primeira vez, algo que a gente nunca tinha feito e a gente não tinha condições para investir um valor muito alto naquele momento. Então, o nosso investimento realmente foi baixo, a gente comprou os insumos básicos, comprou embalagens básicas e fez com o que a gente tinha. Então, assim, vocês vão ver no vlog, se vocês forem assistir, que a gente faz em casa, nosso delivery ainda é aqui em casa, então a gente faz, prepara e todos os nossos salgados são feitos artesanalmente. Então, a gente faz a massa, a gente produz os recheios, a gente enrola, a gente empana, a gente assa, a gente embala, a gente entrega. Então, todos esses processos são feitos somente por nós dois até o momento. Mas assim como a nossa agência, a gente conseguiu engrenar e incluir colaboradores, eu tenho certeza que daqui a pouco com a Mini Crocantes, com o nosso delivery, também vai estar sendo assim. E aí a gente começou com o que a gente realmente tinha. A nossa cozinha é minúscula, vocês podem ver nos vídeos, eu até posso deixar pra vocês aqui, que é minúscula, assim, não cabe 3 pessoas ao mesmo tempo dentro da cozinha, literalmente a cozinha. Mas assim, a gente tem um fogão que a gente consegue fritar os salgados, a gente tem uma bancada que a gente consegue trabalhar, a gente tem uma mesa que a gente consegue sovar a massa. Então a gente disse, a gente só precisa do básico. Então a gente começou e aí de pouquinho a pouquinho as coisas vão engrenando.
Se vocês acompanharam desde o início aqui, a gente iniciou no final do ano passado. E aí a gente precisou dar uma pausa, né? A gente produziu até o finalzinho de dezembro mesmo de 2021. A gente precisou parar, já estava no finalzinho da gestação, tava uma correria, o Arthur tava no meio de um processo de desligamento da empresa, enfim, ele foi desligado da empresa. E aí logo em seguida, pouco tempo depois, o Nicolas nasceu. E aí aquela rotina com o bebezinho recém-nascido, enfim, aquela correria, aquela fase de adaptação, e foi muito corrido. E aí agora, em abril, vocês acompanharam também que eu gravei tudo pra vocês, nós reabrimos com todo o gás, e agora sim tá dando super certo, a gente tá se dedicando bastante, a gente tá com um pouco mais de tempo disponível, já que o Ravi agora tá na escolinha no período da tarde, o Arthur não tá mais trabalhando fora, então a gente consegue focar e se dedicar e se organizar, apesar de ser muito corrida a nossa rotina, porque a gente tem um recém-nascido, que tá com 1 mês e meio aí, né, tem o Ravi, que também tá numa fase de super desenvolvimento, então é muito ativo, é muito enérgico durante o dia quando tá em casa. Mas apesar dos pesares, a gente tem conseguido conciliar, porque nós queremos fazer acontecer, nós temos conseguido porque nós temos dado muito de nós, né? Então, você, para começar, muita gente comenta aqui nos vídeos de eu não sei por onde começar, eu não tenho coragem. O que você precisa ter realmente é coragem. Você não precisa ter muito dinheiro para investir, porque você pode investir muito pouco, somente para começar, para fazer ali os primeiros dias, e aí fazendo as primeiras vendas você já consegue repor e fazer mais, enfim, e pouco a pouco fazer as coisas engrenarem. E aí, o que eu quero dizer para vocês é que nós estamos no processo, nós também estamos começando, estamos aprendendo dia a dia, mas eu tenho trazido vídeos aqui para o canal da nossa rotina, do nosso dia a dia, até dando dicas, já trouxe vídeo aqui ensinando a fazer cardápio, logomarca pelo celular. E aí eu quero trazer outros vídeos compartilhando com vocês o que eu venho aprendendo também e o que eu já sei, porque com essa troca a gente aprende muito, tanto vocês quanto a gente. E isso é muito bom, porque conhecimento precisa ser compartilhado, né? Então, daqui a pouquinho nós vamos fazer 1 mês desde o retorno. Nós estamos trabalhando tanto no delivery próprio, fazendo a venda direta do WhatsApp, pelo Instagram, divulgação própria, né? Como também pelo aplicativo. Aqui na nossa cidade, o único aplicativo de delivery que funciona é o iFood. E então nós estamos no iFood, e aí quando eu completar 1 mês eu quero gravar para vocês aí uma retrospectiva do iFood, quanto que nós faturamos em 1 mês, como que foi as vendas, quero trazer para vocês também conteúdos sobre marketing, divulgação, produção também dos nossos salgados, enfim. Quero trazer muitos vídeos dentro desse segmento aqui para o canal, que eu percebo que vocês gostam muito, e como é a nossa rotina do dia a dia, é o que a gente tem feito maior parte do tempo, vai ser bacana compartilhar com vocês também. Enfim, gente, esse vídeo foi mesmo pra compartilhar um pouco da nossa história, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a gente, sobre a nossa história, enfim, sobre toda essa nossa jornada, para que vocês, os próximos vídeos, não fiquem muito perdidos e consigam aí ter um contexto de como que tudo aconteceu por aqui, tá bom? E para quem comenta nos meus vídeos que quer começar, a minha dica para vocês é simplesmente comecem. Não achem que vocês precisam de muito, vocês não precisam de muito, vocês precisam do básico e do mais importante, que é coragem de arriscar. Nós temos que ter coragem para arriscar, que as coisas pouco a pouco vão se ajustando. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que de alguma forma tenha te ajudado, te servido de inspiração. Espero muito que vocês nos acompanhem nos próximos vídeos, que como eu falei, eu pretendo trazer muitos aqui para o canal, com conteúdos ótimos. Se vocês tiverem sugestões de vídeos para mim trazer aqui para o canal, podem deixar aqui nos comentários, que eu sempre leio todos e respondo todos vocês. Um cheiro e até o próximo vídeo.